todos e todas, sejam muito bem-vindos ao webinar Cuidado Personalizado na Prática, transformando o tratamento do câncer com a medicina de precisão, uma iniciativa da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, com apoio da Exact Sciences, como ação da campanha Outubro Rosa 2025. Meu nome é Gabriele Alves, eu sou coordenadora de pesquisa e informação em saúde da FEMAMA e agradeço muito a presença de todos que estão nos acompanhando nesse momento. Agradeço em especial a presença da nossa convidada, a doutora Adriana Freitas, médica mastologista, cofundadora do grupo WIM, Women Engagement for Equity in Medicine, e diretora técnica da Harmony Mastologia. Também está conosco a doutora Mara Calef, médica mastologista, chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, presidente fundadora da FEMAMA e presidente do Conselho de Administração do IGCC. Lembrando que o chat do YouTube está aberto para perguntas e comentários. Comentem de onde vocês estão assistindo, se vocês estão representando alguma associação de pacientes, aproveitem para fazer perguntas e registrar suas dúvidas. A gente vai responder elas mais adiante por aqui. Então, para começar, doutora Mara, começamos com você. Vamos falar um pouco sobre o advocacy da FEMAMA e algumas novidades recentes sobre o tema da medicina de precisão. Vamos projetar aqui a apresentação. Bom dia a todos. É um prazer, eu sei que está sendo transmitido pelo YouTube, então vocês podem assistir isso em qualquer momento. Eu já agradeço desde agora o grande esforço que a FEMAMA tem feito de toda a rede para botar a medicina de precisão dentre uma das grandes prioridades da FEMAMA, não só do ano de 2025, mas também de 2026. E eu vou mostrar também por que a gente vem trabalhando por isso. Queria agradecer à minha amiga Adriana Freitas, que a gente tem feito muitos trabalhos juntos pela saúde das mulheres, e ainda agradecer a Exact Science, que tornou possível essa programação, e a todos vocês que estão nos assistindo. Pode passar o próximo. A Gabriele, que está com o controle. Esses são os meus conflitos de interesse. Próximo. Como eu disse, próximo. A gente vem trabalhando na maior rede de organizações de pacientes atuando aqui no Brasil e na América Latina. Essa, para quem não conhece, é a Rede FEMAMA. Nós estamos presentes em 20 estados brasileiros e mais o Distrito Federal, com mais de 70 organizações associadas em todas as regiões do país, organizadas e trabalhando pelas mesmas prioridades que nós, democraticamente, todos os anos elencamos. A gente busca promover a equidade do acesso, diagnóstico e tratamento nos sistemas de saúde pública e suplementar no Brasil. E a medicina de precisão está incluída nesse rol de 3 ou 4 prioridades por ano, mas testes genéticos e genômicos é uma das nossas grandes causas do advocacy da FEMAMA. Então, essa atuação coordenada tem diversas iniciativas, mas ela tem também parcerias fundamentais, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, que nos fazem muito fortes. A última delas foi a From Testing to Target Treatment, FT3. Essa organização, eu estive agora em Berlim participando de um seminário de 2 dias, que o mundo inteiro está pensando como vai colocar a medicina de precisão no low middle income countries, nesses países de baixa e média renda, porque as nossas pacientes, como eu tenho certeza que a Adriana vai falar, não estão sendo tratadas de acordo com o seu perfil e com o seu molecular, com o seu perfil molecular. Talvez a gente ainda tenha muito a avançar, mas essa fronteira do conhecimento já está presente em vários países. Próximo. Outro assunto que eu vou trazer aqui também é o advocacy da FEMAMA. Não sei se era porque a gente ia falar hoje, mas nós tivemos, há 2 dias atrás, a aprovação na Câmara dos Deputados do PL 265 de 2020 sobre testagem genética para câncer de mama hereditário no SUS.
A gente vem trabalhando muito por isso, muito, 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 e quando nós colocamos esse PL em 2019 na pauta, na mesa de vários deputados, o assunto parecia um grande tabu. Várias vezes nós levamos mulheres mutadas, jovens, que realmente já tinham conseguido fazer a testagem porque elas pagaram o teste ou porque elas tinham algum plano de saúde, e também não são todos os planos de saúde que pagam. E esse PL não é só para o SUS, esse PL também é para a saúde suplementar. Então, agora a gente está assim, torcendo, Adriana, torcendo que o Women e outras organizações também nos ajudem a passar esse PL no Senado para ir para a sanção do presidente. Seria o meu prêmio de 2025, se a gente conseguisse tramitar isso super rápido, porque chega, né? A gente tem que, chega uma hora que a gente tem que dizer chega. Os testes genômicos também são um grande problema, tanto eu quanto a Adriana participamos de boards, de reuniões multidisciplinares, onde a gente se leva os nossos casos e a gente se confronta com casos, situações de mulheres com diagnóstico de câncer de mama que a gente não tem certeza com o que a gente consegue ter de informações sobre o benefício da quimioterapia nessas pacientes que são hormônio dependentes. Então, é um caso assim que eu explico para as pacientes, é o VAR para nós, né? Entrou ou não entrou no gol? A gente tem ou não tem o benefício da quimioterapia adjuvante? E isso para nós é fundamental ter a ajuda de testes genômicos, como nós vamos falar aqui bastante do Oncotype. A biópsia líquida está vindo por aí, não se fala em outra coisa, serve tanto para o monitoramento de pacientes durante a terapia neoadjuvante, o tratamento de doença metastática. Nós todos, experts, sabemos que ainda existem problemas de técnica, de como nós vamos reproduzir, mas nós temos que caminhar nessa direção e não ficar esperando que a biópsia líquida venha esteja demorando tanto quanto os testes genômicos e genéticos estão demorando para realmente decidir tanto o tratamento como prevenção de pacientes, de familiares e pessoas com variantes de mutação, variantes patogênicas. Os nossos principais desafios com a medicina de precisão dependem do sucesso da gestão pública em lidar com as barreiras de acesso. Então, a implementação ainda ela está demorada, mesmo com a política nacional de controle de câncer, que foi aprovada, lançada desde março deste ano, ela não está implementada. Nós precisamos muitas coisas e ajudar o SUS para a medicina de precisão. Parte da população que mais pode se beneficiar dessas implementações são as últimas a ter acesso. E não vamos esquecer que 70%, 80%, 90% da nossa população depende só do SUS. Grande parte dessas novas tecnologias não estão disponíveis para acesso do sistema público e, na rasteira, muitas também não temos acesso nos planos de saúde. Pode passar o próximo. Falando, quando a gente fala com o governo e com os planos de saúde sobre essas questões, a pergunta que vem é quanto custa? Qual o impacto financeiro? Qual o impacto orçamentário? É uma questão de custo-efetividade. E isso já está aprovado tanto para o Oncotype, 2 trabalhos, agora um trabalho recente feito aqui no Brasil, mostrando a importância dessa ajuda, dessa tecnologia
para a gente decidir qual é o melhor tratamento da paciente. Existe uma economia de custos em 5 anos, se a gente associar essa tecnologia à nossa gestão do câncer de mama e de outros cânceres. Existem outros também, testes genômicos que devem ser usados, e também prevê toda essa redução do custo, não só do custo financeiro, mas do custo social de uma quimioterapia. A gente sabe o quanto a paciente sofre com isso. Uma coisa muito importante é que a gente consiga fazer o governo, o Ministério da Saúde, entender que nós estamos falando de investimento e não de custo. As perspectivas, e eu já estou acabando de passar para a Adriana, a gente quer desenvolver programas em saúde que integrem essas abordagens personalizadas, de acordo com o que a gente já conhece em aconselhamento genético, pelo NCCN, por todos esses guidelines que estão disponíveis para a gente. E essa integração da medicina de precisão também pode acontecer aos programas de rastreamento, porque hoje a gente fala, porque a paciente com história familiar, mas que tipo de história familiar realmente a gente deve valorizar? A inovação desse arsenal terapêutico com incorporação de biomarcadores e da medicina de precisão é essencial hoje para tumores como pulmão, cólon e outros. E a mama precisa disso também. Então, é o caminho para melhorar o desfecho clínico e adaptar os melhores tratamentos para possibilitar maiores chances de cura para pessoas com câncer no Brasil. Eu já vou agradecendo. Próximo, a medicina de precisão, para nós, a FEMAMA entende que é o fio condutor da inovação em oncologia. E esses avanços precisam chegar aos pacientes com mais agilidade. Ontem, a FEMAMA falou num evento em Brasília e disse: o tempo da política não é o tempo dos pacientes e das pessoas com o diagnóstico de câncer. Muito obrigada. Quem procura, acha. Em tempo de curar. Com mais prevenção, somos mais vida. Essa é a campanha de FEMAMA Outubro Rosa 2025. Muito obrigada. Obrigada, doutora Maria Calef, sempre muito legal ouvi-la, né? Então, agora vamos apresentar, agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado especial, da doutora Adriana Freitas, que vai nos apresentar mais informações sobre esse tema tão importante, né, doutora Adriana? Muito obrigada novamente pela sua disposição em conversar conosco hoje. Eu vou fazer aqui a projeção da sua apresentação. Okay. Bom dia para todos que nos escutam. Muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui compartilhando essa sala com a Mayra Calef, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, olhando para esse trabalho brilhante que o FEMAMA faz e pensando que coisa linda alguém ter tido a capacidade de criar algo dessa magnitude e brigar tanto pelas mulheres com câncer de mama no Brasil. Então, muito obrigada, Mayra, pelo trabalho. Muito obrigada também pelo trabalho das ONGs que estão nos assistindo aqui, que também fazem esse trabalho em prol das nossas pacientes. Tenho profunda admiração por esse trabalho e por isso é uma honra estar aqui com vocês. Me pediram para falar sobre medicina de precisão no alcance de quem está nos ouvindo, que são públicos de pessoas não médicas, e eu espero conseguir passar para vocês a importância desse assunto dentro da nossa prática diária. Pode passar? A gente sabe que nós estamos falando de câncer de mama, uma doença super frequente e extremamente letal. A gente sabe que mulheres morrem por câncer de mama, e essa morte por câncer de mama muitas vezes está atribuída a diagnóstico tardio ou tratamentos inadequados por falta de acesso. Pode passar, Gabriela. Então, quando a gente está falando sobre tratamento inadequado ou falta de acesso, a gente está querendo dizer para vocês que câncer de mama não é uma doença só. A gente tem um grupo de doenças, essa terminologia câncer de mama, que merecia um olhar diferenciado e um tratamento diferente, né? Então, estou dando aqui o exemplo de uma paciente
de 45 anos, que eu posso atender aqui no meu consultório, dizer para ela que ela tem um nódulo que mede 1,3 centímetros, que esse nódulo é câncer de mama, e posso propor para ela uma mastectomia bilateral com quimioterapia. Esse mesmo cenário de uma outra paciente com 45 anos, com um nódulo do mesmo tamanho, que também é câncer de mama, pode ser candidata a uma cirurgia pequena com radioterapia e comprimido por 5 anos. E por que isso acontece? Pode passar, Gabriele? Porque essa paciente que teve câncer de mama no estágio 1, eu tive a oportunidade de, no meu consultório, descobrir antes de começar a tratá-la que ela era uma paciente mutada, que ela tinha uma mutação genética que conferia um risco de câncer muito alto, e por isso a gente tirou as 2 mamas dela. E ela era um triplo negativo, a gente teve que fazer quimioterapia. A outra paciente com um cenário que parecia semelhante vai para uma cirurgia menor, que é super adequada, e não precisa da quimioterapia, porque era um câncer de mama hormonal, fez um teste molecular, que é o teste genômico Oncotype, mostrou que não precisava de quimioterapia, essa paciente não fez quimioterapia. É sobre isso que a gente vai falar, sobre o mesmo cenário sendo tratado de maneiras diferentes, porque o câncer de mama é diferente, e a gente precisa, pode voltar, Gabriela, passar? E a gente precisa entender que medicina de precisão é que permite essa individualização do tratamento. Então, medicina de precisão é o tratamento baseado na individualidade de cada paciente. Pode passar. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos, mas vou me fixar em 2, que é o teste genético e o teste molecular, e vou começar falando aqui para vocês de um marco para a gente do que é medicina de precisão. Então, quando vocês estão no consultório com o médico ou conversando com uma paciente sobre câncer de mama, a gente tem 2 exames na mão quando a gente começa esse atendimento. Um é a biópsia, que vai dizer quais as características daquele câncer de mama, e outro é esse que eu estou colocando aqui, que é a imunistoquímica, que é uma maneira de medicina de precisão também. Então, a gente saiu de um cenário onde a gente tratava câncer de mama com uma biópsia apenas, passou para um cenário onde a gente tem um exame que se chama imunistoquímica, e ali nessa imunistoquímica, a gente reconheceu que na célula do câncer de mama, a presença de algumas proteínas, como, por exemplo, receptor de hormônio, estrogênio, receptor de progesterona, proteína HER, quando eu identifico essa doença, eu consigo subclassificar o câncer de mama. Então, aquele câncer de mama genérico vira um câncer de mama HER positivo, triplo negativo, ou um câncer de mama hormonal. E o tratamento para essas doenças é completamente diferente. Pode passar? Então, a imunistoquímica permitiu que a gente parasse de tratar câncer de mama às cegas, todo mundo recebe o mesmo tratamento, e começando a fazer um tratamento mais direcionado para esses alvos que a gente falou, receptor de estrogênio, progesterona, HER, que é um tratamento mais preciso. Pode passar? Os testes genéticos que a doutora Mayra estava falando, dessa batalha gigantesca que elas estão fazendo diante do SUS para garantir acesso para as nossas pacientes, foram testes que foram descobertos ali, foram testes que são focados para análise de mutações genéticas que causam câncer de mama. Então, existem pacientes que têm câncer de mama hereditário. As 2 mutações mais conhecidas eu coloquei aqui, que é o BRCA1 e 2. E as pacientes que têm essas mutações, elas têm um risco maior de outros tumores, principalmente câncer de mama e ovário. E quando eu descubro isso, no meu consultório, eu mudo completamente o manejo dessas pacientes. Eu começo a buscar uma detecção mais precoce, com rastreamento em idades mais jovens, eu proponho para elas cirurgias preventivas, que reduzem em 90% o risco de câncer de mama, porque a gente sabe que mesmo que alcance um diagnóstico precoce, muitas vezes as pacientes acabam morrendo e indo para tratamentos que são super pesados, e consigo também proteger os familiares dessas pacientes. Imagina descobrir que uma paciente minha tem mutação de BRCA1, eu vou conseguir proteger a irmã, vou conseguir proteger a mãe, vou conseguir proteger os familiares dela, evitar que essas pacientes tenham câncer de mama. Pode passar? Então, o teste genético, ele permite que eu acesse o melhor tratamento para essas pacientes do ponto de vista de cirurgia e agora também do ponto de vista de tratamento medicamentoso. Quando eu sei que uma paciente
tem uma mutação genética, eu tenho remédios que servem, por exemplo, a droga que a gente chama de olaparib, a medicação serve exatamente para aquela paciente, né? Então, isso é o porquê da doutora Mayra estar brigando tanto para ter acesso a esse teste nas pacientes que são do Sistema Único de Saúde, a importância que esse teste tem no manejo da paciente com câncer e na redução de morte por câncer de mama, à medida que a gente consegue desenvolver estratégias de proteção. Pode passar? Outra estratégia de medicina de precisão, então eu falei para vocês de estratégias bem simples, como imunistoquímica, que graças a Deus hoje nós temos acesso, falei para vocês o teste genético, que me permite identificar mutações genéticas e diferenciar o tratamento, e agora nós vamos falar do que a gente chama de teste genômico, que é diferente do teste genético, né? Então, a gente olha essas pacientes, imagina, eu falei para vocês que na imunistoquímica eu descobri que eu tenho 3 tipos de câncer, luminal, triplo negativo e HER positivo. Depois eu disse para vocês que com o teste genético eu descobri que aquela paciente que está na minha frente, ela pode ser diferente porque ela tem uma mutação genética. Ela merece um remédio específico e uma cirurgia talvez um pouco maior. E agora eu estou dizendo para vocês que quando eu estou atendendo essa minha paciente com essa imunistoquímica, com esse teste genético, eu preciso desenhar o tratamento que ela vai fazer. E existem testes que me permitem fazer isso. Por quê? Porque eles permitem que eu analise o DNA do tumor para que eu veja qual sensibilidade esse tumor tem a qual tipo de tratamento. Eu sempre comparo a imunistoquímica que eu falei para vocês lá atrás, é como se eu estivesse olhando para um paciente e vendo a foto dele. Ele tem lá o cabelo ruivo, um olho azul, e eu estou achando que ele é ruivo de olho azul. Mas, na verdade, ele pintou o cabelo, está com uma lente de contato e está me enganando com aquela aparência. Quando eu vou olhar o DNA, o cabelo é preto e o olho é preto. E eu estou entendendo esse paciente completamente diferente. E o teste genômico é isso. Eu pego uma imunistoquímica, gente, vejo lá, esse tipo de tumor, ele tem receptor dos hormônios, ele é um câncer hormonal. Estou olhando ali, achando que é isso que eu estou vendo e definindo se ele é agressivo ou não, precisa de químio baseado nisso. Quando eu vou olhar o DNA, ele é completamente insensível à quimioterapia. É um tratamento que vai ser dado, não vai ter nenhum benefício e vai ter toxicidade. Toda vez que a gente trata uma paciente, a gente tem que entender que existe um malefício, não só um benefício. Então, o teste genômico, que é aqui o que a gente mais utiliza no Brasil e no mundo, é o Oncotype, ele permite que eu veja a sensibilidade do tumor ao tratamento e consiga evitar a quimioterapia em muitos desses casos. Pode passar? Então, pode passar, Gabriele? O que eu quero dizer para vocês é que eu estou aqui com um grupo de... Pode voltar? Estou aqui com um grupo de pacientes, de mulheres, que parecem que são todas iguais e separei 2 ali em vermelhinho. Por quê? Todas essas mulheres dessa fotinha têm um tumor de 1,3 centímetros e eu descobri que são hormonais. Quando eu fui tratar essas pacientes, as 2 em vermelho são as únicas que precisavam fazer quimioterapia, as outras não precisavam. Porque eu fiz um Oncotype, decidi qual que era a sensibilidade do tumor através de uma pontuação, que a gente chama de score de recorrência, e selecionei adequadamente quem precisava quimioterapia através do teste. Pode passar? Então, a gente não tem dúvida que é isso que a gente precisa fazer, que é essa medicina que o nosso paciente merece. Essa medicina que a gente senta na frente dele, conversa com ele sobre todos os fatores que vão influenciar nas chances de cura, os que dependem dele, os que dependem de nós, e que a gente dê para o médico assistente as informações que são suficientes para ele desenhar o tratamento dessa paciente conforme a demanda desse paciente. E é claro, a doutora Mayra está falando da briga gigante que ela compra aí com toda a política brasileira no sentido de garantir acesso, que é muito injusto eu admiro quem trabalha no Sistema Único de Saúde, eu saí do Sistema Único de Saúde muito precoce na minha carreira, porque para mim era muito difícil eu tratar um câncer de mama de um jeito no meu consultório e tratar ele de uma maneira completamente diferente se eu tivesse no Sistema Único de Saúde. Então, é muito injusto que a gente defina
as chances de cura do paciente ou quanto ele vai sofrer com a toxicidade do tratamento de acordo com a condição financeira dele. Então, existem vários desafios. Então, a gente falou aqui da importância da medicina de precisão, a gente citou alguns exemplos de medicina de precisão, falou dos dois principais, que é o teste genético para ver mutação genética, o teste genômico, que é o Oncotype, para ver decisão de tratamento, e existem alguns desafios para garantir acesso a essa tecnologia para todos os nossos pacientes. Pode passar, Gabriele? Então, a gente sabe que acesso muitas vezes não depende só da nossa boa vontade, né? Muitas vezes a gente quer fazer o melhor para o nosso paciente, mas não consegue, porque às vezes a questão financeira é um grande bloqueio. Pode passar? E essa questão financeira faz com que os testes genéticos ainda não sejam acessíveis aos pacientes no SUS. Então, a doutora Mayra falou da vitória deles essa semana na Câmara dos Deputados para aprovação do teste genético no SUS. Hoje, esses pacientes não têm acesso, só conseguem fazer se elas estiverem vinculadas a algum programa de apoio, ou elas paguem o teste, ou através de alguma parceria das empresas com o profissional que está atendendo essas pacientes. Então, esses testes genéticos não são cobertos pelo SUS. Isso significa que as pacientes do SUS, às vezes a gente atende uma paciente de 25 anos com câncer de mama, e muitas vezes a gente define o tratamento como uma cirurgia radical, pressupondo que ela tem uma mutação genética. Ou às vezes a gente atende uma paciente de 40 anos com uma cirurgia pequenininha, pressupondo que essa paciente não tem, quando na verdade o tratamento cirúrgico está equivocado. Então, é muito triste que a gente saiba disso, a maioria das pacientes não tem acesso a esse teste que é tão importante por questão de custo, mas também tem outra coisa muito complexa, que é a formação técnica do médico especialista, né, gente? A doutora Mayra trabalha muito com letramento de paciente, que é explicar para o paciente o que ele precisa saber, para na hora que estiver na frente do médico, evitar que por desconhecimento esse médico também não trate essa paciente de maneira adequada. Então, a gente ainda tem médicos que atendem a paciente, não pedem teste genético, mesmo na saúde suplementar, mesmo que essa paciente tenha condição financeira, porque a paciente não tem histórico familiar de câncer de mama. Então, conversou com a paciente, não tem histórico, então não vai ter mutação, é impossível. A gente sabe que isso não funciona assim. A gente tem 5% de pacientes que não têm nenhum histórico que vão ter mutação genética, e se elas têm acesso ao teste, têm indicação de fazê-lo, ele deveria indicar. Tem também outros médicos que não sabem o que é um Oncotype, ou que não conversam com a paciente sobre isso, ou que falam para a paciente que, veja, se fosse a minha mãe, a minha impressão, se fosse para eu decidir, era assim que eu fazia, sendo que a gente tem uma estratégia validada internacionalmente, que está em todos os nossos guidelines, mostrando que funciona, que é eficaz e que é a melhor maneira de decidir, que não é intuição que leva a gente a decidir tratamento de paciente, né? Pode passar, Gabriele? Então, o acesso é um problema, a desinformação é outro problema, pode passar. Então, a gente sabe que tem muito comentário inadequado, informação de péssima qualidade circulando, e a gente sabe que isso é um obstáculo que a gente não enxerga, mas que existe. Né? Vocês vejam, todo Outubro Rosa vem essa conversa da mamografia, que mamografia tem radiação, que mamografia não deve ser feita, que mamografia... Então, assim, esses absurdos que a gente escuta por muitos anos e que a gente não consegue derrubar, porque realmente as fake news são um problema. E aí vem toda essa desinformação que eu citei anteriormente, do paciente que acha que não precisa preocupar com a genética, do médico que acha que todo câncer de mama precisa fazer quimioterapia, e isso também atrapalha muito esse processo de utilizar a medicina de precisão na nossa rotina. Pode passar. A gente também tem o peso da desigualdade social, né, sem querer falar de política, mas a gente sabe que o paciente com maior poder aquisitivo, ele tem acesso à melhor linha de tratamento médico, né, e nós que somos médicos, a gente não deveria estar preocupado com isso, a gente não deveria ter que levar isso em consideração, porque realmente é muito difícil ter que selecionar quem vai receber um tratamento e quem não, mas infelizmente isso é um problemão que acontece, nós vivemos num país desigual, e é
óbvio que a gente tem um grande grupo de pacientes que são tratadas abaixo do ideal. Pode passar. E aí o caminho para evitar isso, então nós falamos, espero que tenha sido claro, o quão importante é a medicina de precisão na nossa prática clínica. A gente está dizendo que a maioria das pacientes não tem acesso por desinformação ou por questão financeira, e a gente está dizendo que a gente precisa definir caminhos para essa inclusão. E aqui entra o trabalho hercúleo de vocês, que são as ONGs da doutora Mayra Calef, na frente do FEMAMA, das sociedades médicas, que se fizessem uma parceria e se trabalhassem juntas, poderiam garantir acesso aos pacientes a esse melhor tratamento através dessa discussão a nível de política pública, né, que é muito importante. Nós também precisamos investir em capacitação profissional, estimular a elaboração de eventos médicos de qualidade, de capacitação profissional, seja através das sociedades médicas, seja através das iniciativas individuais das instituições, que a doutora Mayra faz isso também, esse trabalho de capacitação com o público, para que a gente pudesse garantir que aquela paciente vai ser atendida adequadamente. E, por fim, esses programas de acesso ampliado, que às vezes a gente consegue também desenvolver parcerias, que não são parcerias públicas, mas que também garantem que essas pacientes possam ter acesso a essas estratégias de outra maneira. Pode passar? Então, a mensagem final que eu espero ter deixado aqui é que o câncer de mama é uma doença letal, ele é uma doença muito frequente, mas também é uma doença extremamente complexa. O tratamento exige individualização, sem individualização a gente não vai estar tratando essa paciente da maneira adequada. Individualização é sinônimo de medicina de precisão, então medicina de precisão é o caminho, e garantir a equidade de acesso para os pacientes é oportunizar essa medicina de qualidade que a gente quer para todas as pacientes, independente da classe social. Então, pode passar, Gabriela, essa era a minha mensagem. Faltou, obrigada. Essa era a minha mensagem final, busca pelo acesso é busca por dignidade, garantir o direito de cada mulher ao tratamento certo, no tempo certo. Então, muito obrigada pelo convite para essa apresentação e espero que tenha sido útil. Doutora Adriana Freitas, muito rica a sua apresentação, é um tema tão complexo, né? A gente fala em medicina de precisão, seja qual público que for, né? Sempre é muito desafiador, são muitos termos, as pessoas não estão acostumadas a falar sobre isso, mas foi muito claro, muito bom, agradecemos muito mesmo, assim, um material que provavelmente a gente vai replicar. Esse webinar vai ficar gravado, né? Disponível no YouTube da FEMAMA, então a gente pode voltar, consultar, compartilhar com as pessoas, porque realmente foi muito bom, muito obrigada. E todo o evento da FEMAMA, né, seja ele presencial ou remoto, a gente sempre conta com a voz do paciente. Então, agora nós vamos acompanhar 2 relatos de pacientes que tiveram a experiência do tratamento, né, guiada por ter tido acesso a ferramentas da medicina de precisão. Então, a gente vai apresentar 2 relatos de mulheres que receberam o diagnóstico de mama e tiveram o tratamento mais personalizado, né, por causa do acesso à testagem genética e genômica. O primeiro relato é da doutora Ananda Caixeta, ela é médica cardiologista, especialista em medicina do esporte na clínica Cardiosport em Florianópolis. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Ananda Carneiro. Só um momento, eu tenho um vídeo gravado. Eu sou médica cardiologista e eu fui diagnosticada com câncer de mama tipo luminal duplo positivo em 2023. Então, depois de toda a investigação inicial, com todos os exames prontos, né, eu fui submetida a mastectomia total com esvaziamento axilar. Então, posteriormente à cirurgia, com o resultado do anatomopatológico e da imunohistoquímica, as minhas médicas conversaram comigo sobre a possibilidade de realizar um oncotype para avaliar se de fato eu teria indicação de ser submetida à quimioterapia. Então, foi isso que a gente fez, a gente mandou a peça para os Estados Unidos para poder fazer a análise e o meu oncotype deu baixo risco. O processo do diagnóstico da doença até
até a definição do tratamento por completo é bastante angustiante, né? Então, eu fiz o primeiro exame em setembro de 2023 e o Oncotype, no fim, chegou para mim em meados de dezembro. Até então foram meses bastante angustiantes, né? O pós-operatório é bem delicado, mas hoje eu só tenho que olhar para trás e agradecer por toda a oportunidade que eu tive de receber as melhores informações, para receber os melhores cuidados. As minhas médicas foram maravilhosas, eu só tenho gratidão por tudo que eu pude receber de carinho, de atendimento, de qualidade, de ciência, de técnica, de tudo. E que o câncer de mama não é um castigo. O câncer de mama, para mim, hoje foi um novo olhar para mim mesma, né? Um olhar de amor por mim mesma, de autocuidado, de tolerância comigo mesma e de realmente me reconectar comigo mesma. Meu nome é Helena, eu tenho 26 anos, eu sou de Curitiba, no Paraná. Eu sou designer e fotógrafa e a minha história com o câncer de mama começa em 2023, quando a minha mãe recebe o diagnóstico aos 47 anos, né, sem nenhum histórico prévio na família. Ela teve sintomas, sentiu um nódulo, foi investigar e descobriu que estava com um tumor em estágio 3, um tumor luminal B. E por ela ter tido esse diagnóstico antes dos 50 anos, foi levantada essa preocupação, esse alerta de que talvez ela tivesse uma predisposição genética. Então, com isso, a gente precisou fazer o teste genético, que no nosso caso, a gente usa plano de saúde, e o plano de saúde negou, porque justamente pela falta de histórico antes da minha mãe, eles não viam uma justificativa para fazer esse exame. Mas, então a gente teve que pagar, e foi bem caro. E ela fez esse exame que apontou que ela tinha uma mutação genética BRCA2. E que isso explica o porquê dela ter tido esse câncer tão jovem, né, aos 46. E como ela, né, sendo mãe, né, sou a única filha dela, os olhos se voltaram a mim e a preocupação ali no final do tratamento dela começou a ser comigo. Então, já que eu tinha essa chance de ter herdado essa mutação genética, eu precisaria fazer esse exame também para ter certeza, né, se eu tinha essa mutação ou não. Então, eu fiz o exame que também confirmou que eu sou portadora da mutação BRCA2, que isso elevaria as minhas chances de ter um tumor de mama no futuro, né. Então, por isso, eu precisava, ali, a partir daquele momento, fazer exames de rastreio, fazer ecografias a cada 6 meses, né. Então, eu tava indo fazer isso. No primeiro exame que eu fiz de imagem, já apontou que eu já tinha um tumor, eu já estava com um tumor de mama, de 5 centímetros, também em estágio 3. Um câncer de mama que já estava ali há muito tempo, né? O meu diagnóstico veio aos 24, mas eu, sei lá, desde quando ele estava ali, no meu caso era um luminal A, e também um tumor hormonal. Só que como a gente já tinha essa informação da mutação genética, isso foi determinante para a gente conseguir fazer um tratamento eficaz. No caso da minha mãe, ela teve essa informação da mutação depois que ela fez a quimioterapia. Então, o protocolo dela foi No meu caso, a gente tinha essa informação antes de fazer o protocolo de quimioterapia. Então, o meu foi um pouco diferente, no que resultou num resultado deu num resultado um pouquinho diferente entre eu e ela. Então, no caso dela, o tumor, ele reduziu bastante de tamanho. E no meu caso, antes até do tratamento acabar, da quimio acabar, ele já tinha sumido completamente. E depois a biópsia da cirurgia confirmou que, de fato, ele havia desaparecido. Então, a cirurgia que a gente fez, a mastectomia bilateral, também foi necessária para que reduzisse as chances de uma reincidência do câncer. E nada disso seria possível dessa forma sem essa informação do fator genético. Ok, então esse foi o relato da Helena Colino, né, do nosso membro do Comitê de Pacientes. A gente teve aqui, eu acho que um problema de conexão, mas já retornamos. Então, agora, na nossa fase final aqui, eu queria agradecer novamente quem está conosco até agora, né? Nós tínhamos, então, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara, Amigas da Mama do Amazonas, Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pinhalzinho, a MUC, Associação de Apoio às Mulheres com Câncer em Colombo,
nossa, muita interação aqui no nosso chat, agradeço a vocês. E as perguntas que a gente tem que são mais comuns. Então, a primeira para a doutora Mayra, como a gente tem bastante representante de associação de paciente aqui, né? Agora que nós temos aqui o projeto de lei aprovado, né, na Câmara dos Deputados para a PL, né, de que forma que a rede pode se envolver mais para dar visibilidade para isso, para falar sobre isso, aproveitar esse finalzinho de Outubro Rosa, o que a doutora gostaria que a rede fortalecesse nesse momento? Obrigado pela pergunta, Gabriele. Eu penso que nem todo mundo sabe que isso aconteceu e nós temos que valorizar muito essa aprovação, porque assim que ela passa para o Senado, a batalha começa de novo. Nós temos que insistir com os nossos senadores locais. Então, esse é um dos grandes da beleza e da grandeza, vou falar assim, da rede FEMAMA, que nós estamos nas localidades, nos territórios. Então, cada território, cada estado tem pelo menos 2 senadores, né? Essa a regra. Nós temos que contactar esses senadores para que todos eles estejam nos apoiando na hora de uma votação. Então, é um trabalho local agora de buscar os senadores que nós elegemos, estão lá, para que a gente consiga tramitar essa lei rapidamente, porque eu tenho certeza que isso não vai ser problema na hora da sanção, não vai ser problema. A gente está preparando, Adriana, uma nova fase de impulsionamento dessa atividade e dessa pressão, e agora é hora de os territórios, as redes FEMAMA trabalharem nos seus territórios. Muito obrigada, doutora. Doutora Adriana, uma pergunta muito comum que nos é feita quando a gente conversa mais com pacientes sobre medicina de precisão assim, essa grande gama de informações, né, medicina de precisão, teste genético, teste genômico, biópsia líquida, e a pessoa fala, mas eu não fiz, mas eu tinha que ter feito, traz algum grau de ansiedade, assim, né? Então, só gostaria que a doutora reforçasse o que já foi dito antes na sua apresentação, sobre que não é para todo mundo, não é todo mundo que precisa fazer, né? A pessoa que já está em remissão, às vezes, há 10 anos, não precisa mexer nisso de novo, né? Enfim, são questões assim, gostaria que a doutora trouxesse um panorama, assim, de que a medicina de precisão não vai funcionar como um rastreio mamográfico, por exemplo, que toda mulher precisa fazer, né? Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre isso, para tranquilizar as pessoas, né? No sentido de que, já que não temos acesso, então tudo está perdido, né? Assim, não é bem assim. Seu microfone, doutora. Existe um trabalho fenomenal das ONGs e da doutora Mayra e outras pessoas no Brasil que fazem muito bem, que se chama letramento. Então, o que eu acho fundamental, Gabriele, é claro, né? A gente sabe que nós passamos a vida inteira tratando câncer de mama, curando câncer de mama com as estratégias que a gente tinha. Então, isso não significa que agora a medicina mudou completamente e todo o conhecimento médico adquirido, experiência, ele perdeu seu papel. Então, quando a gente está falando de letramento, eu acho que é fundamental o paciente receber a informação que ele precisa, definitivamente. Então, quem não teve acesso, quem não fez o teste, quem não... tem que perguntar para o médico e tem que exigir a informação. Então, a gente sabe tratar câncer de mama mesmo sem acesso às novas tecnologias, a gente faria muito melhor se a gente tivesse acesso. O paciente, ele tem um papel, e o papel dele é entender o caso do câncer de mama dele, buscar informação. Hoje em dia é muito fácil, você entra no chat GPT, está lá escrito tudo o que você quiser, e fala com o médico, conversa com o médico. Deveria ter feito isso, eu precisava ter feito isso, eu não fiz isso lá. Está tudo perdido? Claro que não. Informação, acho que sempre tem lugar, né, Gabriela? Então, o que a gente quis dizer aqui foi que sim, que existem novas tecnologias que facilitam o nosso tratamento, que a gente pode ter acesso ou não a elas, e isso cabe ao médico conversar sobre isso com o paciente no consultório, e acho que esse é o caminho, né?
Eu não sei se era exatamente essa a pergunta que você tinha feito, se eu respondi. Sim, doutora, muito obrigada. Doutora Mayra? Só queria completar em nome da Adriana e em meu nome, que cada paciente é único, cada tumor é único, a cada tempo da jornada. Porque também, quando o tumor volta, ele pode não ser o mesmo do início. Então, cada paciente é único. Não adianta a gente se comparar, mas eu fiz isso, mas eu não fiz aquilo. Por isso que a referência é o seu médico. Ah, mas no SUS... Fale com aquele residente que está ali. Ele vai querer falar com você. Então, você é que tem que perguntar. Então, como rede de pacientes aqui, nós somos, Adriana, a maior rede de associações de pacientes, olha, eu ouso dizer, de toda a América Latina. Então, esse desdobramento que a gente pode fazer por aqui é muito importante. Por isso que eu já de antemão te agradeço todas as palavras legais que tu disse a respeito da FEMAMA, a minha pessoa, mas a parceria nossa com as sociedades médicas, ela tem que ser cada vez mais fortalecida, também para o médico entender o papel dele nessa questão da informação. Sim, Perfeito, tem muito uma obrigada, doutora. responsabilidade de apoio, né, Mayra? Nós precisamos nos juntar nisso. E eu queria agradecer de novo. Eu ouvi a palavra letramento pela primeira vez pela doutora Mayra, e isso que vocês fazem realmente é fantástico. Informação salva vidas, né, Mayra? Então, esse trabalho é fundamental, e você tem razão, a gente precisa se juntar e fazer a nossa parte também, né, do lado de cá. Incrível, muito obrigada, doutores. Assim, só lembrando que também a lei é só uma etapa, né? Depois a gente tem o desafio da incorporação ainda da tecnologia na Conitec, existem prazos para isso, né? Inclusive, mais um desafio da advocacy sempre é contínuo, né? Mas então é isso, meninas, muito obrigada. Eu agradeço a Vencedoras Unidas, aqui tem um registro também de participação e interação no chat, e todas as pessoas que fizeram trocas e contribuições conosco hoje, foi muito legal. Em nome da FEMAMA, agradeço, então, imensamente a participação da doutora Adriana Freitas conosco hoje, a presença, né, sempre enriquecedora da doutora Mayra, os relatos da doutora Nanda Caixeta e Helena Colino. Agradeço também ao apoio da Exact Sciences e a todos e todas que nos assistiram e interagiram conosco. Encerramos, então, desta forma nosso evento. Muito obrigada e continuamos juntas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada a vocês todos.